Olá, internautas aqui da TV 61 e da TV 247. Hoje, quarta-feira, 11, né? 11 de maio, começando aqui mais um bate-papo com o Hélio Dolly. Tudo bem, Hélio? Tudo bem, Negrão? Como é que tá? Boa tarde, bom dia, né? A todas e todos. Vamos Muito em frente. bom. No bate-papo com o Hélio Dolly de hoje, nós vamos falar da demissão do ministro Bento Albuquerque, o ministro de Minas e Energia, aí por conta do aumento, de mais um aumento do diesel, e sinalizando aí que Bolsonaro não consegue, não tem competência para resolver a questão dos combustíveis e faz um jogo de cena como este, né? A demissão que não tem sentido, né? Porque a culpa mesmo da questão dos preços dos combustíveis é do próprio Bolsonaro, né? O Hélio vai fazer uma relação em outro ponto, né? Ele vai, da nossa pauta, ele vai fazer uma relação entre os acontecimentos políticos na Irlanda, na França, na Alemanha e Filipinas, essa relação dessas eleições com o Brasil, o atual momento que a gente vive. São realidades diferentes, mas há pontos de contato que o Hélio vai abordar aqui na sua análise. No baú do Hélio, ele vai prosseguir com as memórias e trazendo aqui sobre o plano Cohen, né? Nós temos também, para finalizar o nosso bate-papo de hoje, o Hélio lança agora, na manhã, um livro sobre a Frente Polisário. A Frente Polisário é a frente que luta pela libertação do Saara Ocidental, a única colônia ainda no continente africano. O Hélio escreveu, junto com o Eburik Ahmed, um livro falando sobre essa luta. O Hélio esteve lá, visitou o Saara Ocidental, e ele vai trazer para a gente aqui também informações sobre o lançamento do livro e sobre o Saara, né? Esse país que é praticamente desconhecido dos brasileiros, né? E o Hélio vai trazer essa questão que é muito importante. O Hélio, essa demissão do ministro Bento Albuquerque, de Minas e Energia, assim, na minha avaliação, mais um atestado de competência desse governo que não consegue resolver o problema e fica aí jogando para a galera, né? Negrão, uma característica do Bolsonaro é que ele nunca é culpado de nada e a culpa é dos outros. Isso é permanente no governo dele desde o início do governo. Tudo que acontece de ruim, ele arranja algum culpado. E em alguns segmentos da população, isso aí até dá certo, até funciona. Então, falam para ele, a inflação é recorde, tal, tal. A culpa é dos governadores que fecharam o país na pandemia, a culpa é do Supremo Tribunal Federal, que não me deixou administrar o combate à pandemia. Tudo que se fala, você coloca o problema, a culpa é de alguém, ele joga em cima de alguém, quando não se esquiva totalmente. Esse caso do ministro Bento Albuquerque, das Minas e Energia, é só mais um caso. Bolsonaro quer tirar de cima dele o ônus, a responsabilidade pelos sucessivos aumentos dos combustíveis, do diesel, da gasolina, do gás, né, dos combustíveis de modo geral. Por quê? Porque esses aumentos de combustíveis afetam diretamente a população. Não é só a questão do gás, né? Porque o gás fica caro, fica mais difícil você cozinhar com gás. A gente está lendo sobre isso todo dia. O diesel move o transporte de carga no país. Então, é claro que se o diesel aumenta, o frete aumenta, os custos aumentam, os preços aumentam. Então, há uma relação grande entre o aumento dos combustíveis e a inflação. E o povo está sentindo isso. O que Bolsonaro quer ao demitir o ministro das Minas e Energia, em quem ele já tinha dado uma bronca naquela última live dele, quinta-feira, ele já tinha dado uns ataques no ministro, como também no presidente da Petrobras. Olha, ele quer falar, olha, não sou eu não, eu estou tentando resolver, é um absurdo isso, tal. Mas a Petrobras é uma empresa que não é estatal, eu não mando lá, eu não posso fazer nada. Ele nomeou o presidente da Petrobras, ele nomeou o atual presidente da Petrobras, dizendo que o outro não resolvia o problema e que ele iria colocar um lá que iria resolver esse problema. Não resolveu nada. Por quê? Porque é uma política.
É uma política da Petrobras, é uma política que o seu maior acionista, que é a União Federal, aprova. A União Federal é igual governo federal, claro, igual em termos para simplificar. Então, o Bolsonaro é responsável, sim, pelo aumento dos combustíveis. Por quê? Porque tem uma política econômica errada, porque não adotou a política correta de preço para a Petrobras, permitiu a dolarização do preço do petróleo, porque está entregando a Petrobras para o capital estrangeiro, está deixando de explorar nossa grande riqueza na área petrolífera, porque as refinarias foram privatizadas. Então, uma sucessão, uma série de fatos que a responsabilidade é, sim, dele, Bolsonaro. Ele está querendo fugir da raia. Não, eu não tenho nada com isso. Olha aí, até demitiu o ministro das Minas e Energia. Você vai ver que ele demitiu o ministro, vai assumir um outro aí, ligado ao Guedes, e vai continuar a mesma coisa, vai continuar aumentando o combustível. Então, é um aumento além do necessário, porque, claro, a gente isentamente não pode desconhecer que houve uma pandemia, não pode desconhecer que há uma guerra na Europa, mas não justifica isso que está acontecendo. Então, Negrão, esse ato é mais uma ação do Bolsonaro para dizer: eu não tenho nada com isso, a culpa é dos outros, para se livrar perante seu eleitorado. Tudo bem, Hélio? Eu que me embananando com. Hélio, esses acontecimentos políticos aí na Irlanda, na França, né? A França reelegeu lá o atual presidente, né? Que é um presidente de direita. Na Alemanha está a social-democracia, mas que fecha com posições de direita, né? Apoiando posições, aí, inclusive contra a sua própria população. E na Filipinas acaba de eleger o Ferdinando Marcos Júnior, filho, né? Que é o filho do antigo ditador Ferdinando Marcos, um cara que trouxe muito retrocesso para o país ali do Pacífico. E há pontos parecidos com a questão brasileira, né? Quais são esses pontos, velho? Negrão, eu lendo ontem, tive um tempinho para ler alguns jornais estrangeiros, eu vi esses fatos, porque a imprensa brasileira dá muito mal a esses fatos, né? Ela não dá muita importância, às vezes, e trata muito sinteticamente, mas jornais europeus, principalmente, eles tratam assim. E é interessante, veja só, vamos por partes. Na Irlanda, a Irlanda do Norte. A Irlanda do Norte vamos dizer, não é um país independente, é um país independente, mas submisso ao Reino Unido, né? A Inglaterra faz parte lá. Você tem a ilha da Irlanda dividida em dois países. Você tem a Irlanda, a República da Irlanda, e você tem a Irlanda do Norte. O chefe de Estado é a Rainha Elizabeth, do Reino Unido. Eu não vou me estender muito, Negrão, porque não dá tempo, mas o que acontece lá é o seguinte: lá você sabe, houve praticamente uma guerra durante mais de 30 anos entre os que queriam a independência da Irlanda e os que queriam mantê-la submetida ao Reino Unido, à Inglaterra, né? Ligações. E é interessante que lá, além da posição nacionalista e da posição que eles chamam de unionista, que é a união com o Reino Unido, os católicos são a favor da independência da República e os unionistas são protestantes, como se diz lá, né? São essas igrejas evangélicas. Então, mas principalmente aquele protestantismo tradicional. Então, foi uma guerra muito feia e houve um acordo de paz, chamado Acordo de Sexta-feira Santa, em 1998. Esse acordo estabeleceu um negócio muito interessante, Negrão. O partido que elege maior número de deputados indica o primeiro-ministro. E o segundo colocado indica o primeiro-ministro adjunto. O segundo. Então, os partidos são obrigados a governar em conjunto. E o que aconteceu na Irlanda é que, pela primeira vez, o Sinn Féin, que é o partido decorrente do IRA, que é o Exército Republicano Irlandês, que lutou contra a Inglaterra, que foi uma guerra sangrenta, tem episódios muito graves, refletidos em diversos filmes e séries de televisão.
Eles ganharam a eleição na Irlanda do Norte, ou seja, eles ganharam a eleição no país que majoritariamente quer permanecer unido à Grã-Bretanha. Então, isso, numa polarização muito grande, mas ganharam. Agora, eles são obrigados agora a governar juntos. Isso aí cria um impasse político. O que eu quero chamar a atenção sobre essa questão da Irlanda é como a polarização num sistema democrático e que tem seu rumo certo, ela existe, mas ela consegue, as forças conseguem conviver, né? Há uma convivência. Se o Sinn Féin quiser fazer um plebiscito pela independência da Irlanda do Norte, pela união das Irlandas, das duas Irlandas, ele provavelmente terá dificuldade de conseguir no parlamento e dificilmente ganhará a maioria da população, mas ele obteve maioria das cadeiras da Câmara. Então, mostra-se como as coisas mudam e como há uma renovação. A primeira-ministra, que deve ser a primeira-ministra, que é a vice-presidente do Sinn Féin, ela não lutou ela não esteve na guerra, vamos dizer assim, ela não esteve naquele período conturbado, né? Ela é uma geração posterior. Então, ela consegue o que os antigos não conseguiriam, porque tinha uma identificação com a guerra. Você vê que tem semelhanças, né, Negrão? Quando você vê que essa renovação de quadros, mesmo na mesma força política, ela ajuda a esse partido, a essa força política ser vitoriosa. Mas um caso mais interessante é o da França. A França, como você sabe, o candidato do partido chamado França Insubmissa, que é de esquerda. Lá eles falam que é de extrema esquerda, mas é de esquerda. É um dissidente antigo do Partido Socialista. Ele não foi para o segundo turno por 1, pouco por cento. Se ele tivesse 1, pouco por cento a mais de votos, ele teria ido para o segundo turno contra o Emmanuel Macron, que acabou se elegendo contra a candidata da extrema-direita, a Marine Le Pen. Bom, isso aí a esquerda teve que refletir sobre isso. Por quê? Porque os candidatos do Partido Socialista, do Partido Comunista, dos outros partidos de esquerda, tiveram votações irrisórias, na faixa de 2%, 1, qualquer coisa, 3%. E esses votinhos que eles tiveram seriam suficientes para que o Mélenchon fosse para o segundo turno. Mas, por bem, na França tem um sistema em que você faz primeiro a eleição para presidente e depois você faz a eleição para o parlamento, diferente aqui do Brasil, em que a eleição é simultânea. Então, agora, em junho, vai ter eleição do parlamento. E aí a esquerda tomou jeito. A esquerda se uniu. Quer dizer, uniram-se pelo menos a França Insubmissa, do Mélenchon, o Partido Comunista, o Partido Socialista e os Verdes, o Partido Ecológico, né? Os Verdes. Eles se uniram para essa eleição, vão disputar essa eleição junto numa nova, eles chamam de Nova União Popular Ecológica e Social. Criaram essa força, que seria, vamos dizer, a federação aqui que o PT lidera com mais algumas forças. Agora, o interessante, Negrão, primeiro é o seguinte, a necessidade de unidade para você ganhar a eleição. Acho que essa é uma questão importante. Nós já vimos esse problema em Portugal, vimos agora na França, em que o segundo turno foi disputado por 2 candidatos de direita, um de centro-direita e um de extrema-direita, e a esquerda tomando consciência de que ela precisa se unir. Mas tem um outro fator, Negrão, que é interessante. Lá a eleição é por distritos. É uma eleição em que cada distrito tem seus candidatos. Essa união da esquerda significa que esses partidos vão se unir nos distritos. Então, vão superar aquela coisa que a gente vê muito aqui, de um partido não abre mão para o outro, porque acha que é maior, que é principal, porque o seu candidato está na frente das pesquisas, essa bobajada toda, e lá fazer o seguinte, olha, quem é que tem condições de ganhar nesse distrito aqui? É o Verde. Então, o candidato vai ser o Verde,
Vamos retirar o candidato socialista, vamos retirar o candidato comunista, vamos retirar o François Subir. Aqui o candidato é verde, aqui o candidato é comunista, aqui o candidato é do Mélenchon. Isso aí é uma coisa quase impossível de se fazer aqui no Brasil, Negrão. Então, você vê, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui nosso de Brasília. Você, às vezes, a esquerda tem vários candidatos a deputado distrital ou deputado federal disputando no mesmo lugar, no mesmo público, no mesmo território, e não conseguem se entender para um deles sair fora. Olha, sai fora, porque aí a gente garante a eleição aqui do outro. Então, na França, você vê que eles estão fazendo isso. A Alemanha, Negrão, é um caso mais rápido. O caso é uma notícia boa da Alemanha. A notícia boa da Alemanha é que lá também as eleições para os estados, para os governos estaduais, elas não são simultâneas, como aqui no Brasil, todas no mesmo dia. Elas são em momentos diferentes. E nós tivemos a eleição num estado, que não é um estado grande, é um estado ao norte da Alemanha, faz fronteira com a Dinamarca, chamado Schleswig-Holstein. Esse estado, a boa notícia de lá é que, pela primeira vez, o partido de extrema-direita, a Aliança pela Alemanha, né, a AfD, não vai entrar no parlamento local, porque não atingiu a cláusula de barreira. Então, ficou fora, ganhou a Democracia Cristã, que é de centro-direita, é o partido da Angela Merkel, né? Ganhou, mas os verdes ficaram em segundo lugar. Os verdes ficaram lá em segundo lugar com uma votação muito expressiva. Aí, Negrão, observar isso. Primeiro, a direita não é assim, falar a direita está crescendo no mundo inteiro, há diversos fatores para isso. Mas é possível derrotar a direita, e lá era um Estado bastante conservador, tanto que elegeu a democracia cristã. É um Estado conservador. Agora, outra coisa lá interessante, Negrão, é o seguinte: a cláusula de barreira, aqui no Brasil, ela só vigora para a eleição da Câmara dos Deputados. Ela não tem cláusula de barreira nas assembleias legislativas estaduais, na Assembleia Distrital. E lá tem. Então, lá o partido... Primeiro, lá é permitido ter partido estadual. Você pode ter um partido que só funcione no Estado. Não tem que ter âmbito nacional. E, segundo, se ele tem que atingir a cláusula de barreira de 5%, que é elevada, para participar do parlamento. Então, é uma coisa também que a gente tem que ver. Agora, Negrão, a má notícia das Filipinas, que você já até adiantou. Incrivelmente, Negrão, as Filipinas elegeram o filho, como você já disse, o Ferdinando Marcos Júnior, filho do ditador Ferdinando Marcos, que foi uma ditadura terrível. Ele e a mulher dele, que ficou famosa, a Imelda Marcos, que era famosa, que tinha uma coleção de mais de 5.000 sapatos, sei lá quantos. Esses ditadores eles foram escorraçados da Filipina, né? Em 1986, foram escorraçados. Eles foram escorraçados numa revolução democrática, né? Até sem derramamento de sangue, levando cerca de 10 milhões de dólares dos cofres das Filipinas. Eles roubaram dos filipinos 10 milhões de dólares, o Ferdinando e a Imelda. Pois bem, Negrão, o filho deles, tantos anos depois, 36 anos depois, se elege presidente das Filipinas. E a vice dele, Negrão, é a filha do atual presidente, que é um Bolsonaro filipino, o Duterte. Rodrigo Duterte é o Bolsonaro das Filipinas, um cara violento, um cara que, a pretexto de combater o tráfico de drogas, matou cerca de 30 mil pessoas, persegue a oposição. A filha do Duterte é a vice do filho do Ferdinando Marcos. Então, você vê como está a Filipinas. Agora, o que eu quero observar, Negrão, é o seguinte: a candidata derrotada é uma candidata defensora, advogada, defensora dos direitos humanos. Negrão, a eleição lá foi fake news direta, é o método bolsonarista,
o método direitista de eleger. Isso aí tem muito a ver com a gente. Negrão, eu anotei aqui algumas fake news que circularam a respeito da Leni Robredo, que era candidata da oposição e que foi derrotada. E olha que ela conseguiu mobilizar grande parte da população. Ela tinha voluntários, ela era oposição ao bolsonarista Duterte, vamos dizer assim, ao fascista Duterte, e para impedir a volta do filho do ditador, da família Marcos. Primeiro falaram que ela assassinou o marido, Negrão. O marido dela morreu num desastre de avião. Falaram que ela assassinou o marido. Segundo, que ela era ligada a grupos terroristas e grupos comunistas. Espalharam isso. E não sei se você sabe, Negrão, as Filipinas é o país que a população mais acessa a internet. A média lá são 11 horas por dia de acesso à internet. A média do acesso de cada cidadão à internet. As pessoas desinformadas, no mesmo estilo aqui do Brasil, sem acreditar na imprensa, tal, e a imprensa também controlada pelo Duterte, acreditaram que ela era ligada a grupos comunistas e divulgaram vídeos editados mostrando atividades sexuais da filha dela. Então, você vê o nível, e aí você raciocina assim, Negrão, é muito diferente do que a gente vê aqui no Brasil? Não é muito diferente. Então, a ditadura, eles conseguiram fazer o que fazem aqui no Brasil, para parecer que a ditadura do Ferdinando de Marcos e da Imelda foi muito boa para as Filipinas, foi lamentável, mas foi muito boa para as Filipinas. 36 anos depois, as pessoas já não lembram, há uma nova geração que não viveu aquilo. Quer dizer, muita semelhança com a nossa situação aqui, né, Negrão? Por isso que eu quis abordar esses casos, para você ver como é que a política se move, né? Nós temos muito a aprender e temos que ter muito cuidado também com esses métodos que a extrema-direita usa para ganhar a eleição. Exatamente, Hélio, exatamente. Né? E aconteceu em 2018, né? It gay, um monte de bobagem que muita gente acreditou, né? Acredita até hoje. Né? Então, pode ser pior, né? Hã? E pode ser pior ainda. Pode fazer pior, né? Já está fazendo muita coisa, a gente já vê muita coisa, mas eles vão avançar, eles vão fazer coisas piores, eles vão criar situações piores. Mas vamos para o baú do Hélio. O Hélio prossegue aí nas memórias do Plano Cohen, né? E dentro da sua abordagem aí sobre as conspirações da direita no Brasil. Como é que foi a história, Hélio? Continuando, né? Você iniciou falando na... Eu tive que pesquisar um pouco, né, embora eu soubesse disso, mas tive que pesquisar um pouco, porque, afinal de contas, eu não tinha nascido ainda em 1937, que foi quando isso ocorreu. O que houve, Negrão, foi o seguinte, o Getúlio Vargas iria haver eleição em 1938, e o pessoal do Vargas, do Getúlio Vargas, inclusive o Marechal Eurico Gaspar Dutra, que depois foi presidente da República, depois de derrubar o Vargas, foi presidente da República, ele era aliado do Getúlio Vargas. E eles estavam preocupados porque nenhum dos candidatos a presidente atendia às expectativas de continuismo deles. Então, eles queriam dar um golpe. Os militares queriam, militares chefiados pelo Eurico Gaspar Dutra, queriam dar um golpe ou para impedir as eleições de 1938. E o caminho que eles encontraram, Negrão, e aí eu estou falando disso, Negrão, porque a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Olha só, Negrão, existia a Ação Integralista Brasileira, que eu falei sobre ela no último programa, que era um grupo fascista brasileiro, chamados Camisas Verdes, que tinha um símbolo semelhante, assim como existe a suástica, existia um símbolo deles, que eles usavam nas camisas verdes. Os integralistas apoiavam o Getúlio. Eles apoiavam o Getúlio Vargas nessa época, contra os comunistas, que tinham tentado fazer uma revolta em 1935 e foram derrotados. Fizeram essa Revolução de 35 depois de uma intensa repressão do Getúlio Vargas sobre o Partido Comunista, sobre a Aliança Libertadora Nacional, que era uma frente ampla de esquerda que existia no país e que o Getúlio fechou. Então, o que aconteceu?
E os integralistas, o general, que na época era capitão Olímpio Mourão Filho, que depois foi o general que iniciou o golpe de 64 em Juiz de Fora, o capitão Olímpio Mourão Filho era o chefe do serviço secreto da Aliança Integralista. Ele era o cara que chefiava o setor de informações da Aliança Integralista. Ele elaborou, falsamente, um plano para ser atribuído aos comunistas. Esse é o chamado Plano Cohen. Cohen é um nome judeu, porque os integralistas eram profundamente antissemitas e anticomunistas. E por que era o nome Cohen? Veio de Bela Kun. Bela Kun foi um comunista que exerceu por poucos meses a presidência, o governo na Hungria, depois da Primeira Guerra, mas durou pouco, ficou lá, em 1919, ficou lá 3, 4 meses no governo. Então, eles pegaram o caso do Bela Kun e transformaram o Kun em Cohen, talvez por algum aspecto antissemita, não sei. Então, esse plano, como eu falei, previa, e atribuído aos comunistas, que os comunistas iriam realizar greves, incêndios de prédios públicos, manifestações, que essas manifestações levariam a saques, a depredações e assassinatos. Iriam assassinar ministros de Estado, iriam assassinar os presidentes do Supremo Tribunal Federal, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Então, tudo isso, de repente, esse plano que o Olímpio Mourão Filho elaborou foi parar na mão do general Góes Monteiro, que também era aliado do Getúlio. O general Góes Monteiro pegou aquele plano, passou para os militares, para o comando militar, e eles divulgaram o plano. Divulgaram o plano, foi um escândalo. A imprensa brasileira, no seu servilismo tradicional, agasalhou imediatamente e deu veracidade ao plano. E tem pior, Negrão, sem conhecer o plano, porque eles falavam do plano, mas ninguém conhecia direito o plano. Tanto é que o que o Getúlio queria? O estado de guerra, porque o Brasil estava em estado de guerra desde a Revolta Comunista de 1935, mas o Congresso não quis renovar o estado de guerra. E o Getúlio queria o estado de guerra para conseguir dar o golpe. O que aconteceu, Negrão? A Câmara aprovou o estado de guerra por 138 votos a 52, o Senado por 23-5. Você vê a submissão do Congresso. Você duvida que isso aconteça hoje, Negrão? Duvida que aconteça hoje? O Congresso aprovou o estado de guerra que o Getúlio queria. Então, você ouviu falar do Filito Miller? Filito Miller foi presidente do Senado na ditadura. Acho que ele foi presidente da Arena, o partido da ditadura também, morreu num acidente de avião. Acho que em 1972, 73, ele morreu num acidente de avião. Filito Miller defendia que houvesse um golpe com prisões sumárias dos oposicionistas, sem defesa, e que eles fossem levados para campos de concentração para fazer trabalhos forçados. Então, com base nesse estado de guerra, o que aconteceu? O Getúlio deu um golpe, e com esse golpe foi criado o Estado Novo, em 1937. E as eleições, que teriam 2 candidatos fortes, o José Américo de Almeida, da Paraíba, e o Armando Salles de Oliveira, de São Paulo, foram canceladas, e se implantou a ditadura, que foi de 1937 até 1945, quando foi derrubada por esses mesmos militares que lançaram o Plano Cohen, o Dutra, o Góes Monteiro, o Olímpio Mourão. Então, Getúlio, eles mudaram de lado e derrubaram o Getúlio. Então, você vê esse caráter golpista de militares, de um grupo grande de militares, e que eles chegam a ponto de elaborar um plano falso. E, como eu disse no outro programa para encerrar, Negrão, não é um episódio único na história brasileira, não. Você teve as cartas do Arthur Bernardes, você teve a Carta Brandi contra o Jango, você teve o Rio Centro. Então, isso aí é uma prática costumeira da direita, não só no Brasil, como no mundo. E nós temos que estar atentos a isso, Negrão. Muito bom, Hélio. E vamos voltar nas próximas edições aqui do nosso bate-papo com esses outros episódios que você mencionou. A gente vai encerrar o nosso bate-papo com o Hélio do Hélio de hoje, trazendo essa informação. Amanhã tem o lançamento do livro que o Hélio
escreveu junto com o Eurico Hamed, que é o embaixador, está aqui o card do lançamento, né? Então, aqui vai ser um ato em comemoração aos 49 anos da Frente Polisário, que luta pela independência do Saara Ocidental. Será lançado o livro A Última Colônia da África, escrito pelo Hélio e pelo Eurico. Fala um pouco sobre isso, Hélio. Negrão, na verdade, a gente sabe que essa questão do Saara Ocidental, que é um país na África Ocidental, e que foi uma possessão espanhola, e hoje é ocupado, 80% do seu território é ocupado indevidamente, ilegalmente pelo Marrocos, é muito pouco conhecida no Brasil, quase ninguém conhece, nem mesmo nos setores progressistas, nos setores que abominam o colonialismo, sabe-se disso. Então, eu tive a ideia de fazer um livreto, um relato sobre o que acontece, qual é essa questão do Saara Ocidental. E com o Eurico Hamed, que é sarauí e que é o representante da Frente Polisário aqui no Brasil, ele fez um primeiro texto, que depois eu trabalhei esse texto dele, acrescentei outras coisas, realizei algumas pesquisas, e nós, então, lançamos esse livreto, até um pouco exagerado falar em autoria não, foram textos, nós contamos a história do Saara Ocidental e da realidade de hoje. Esse livreto deveria ter sido lançado antes, quando começou a pandemia. Nós tínhamos um lançamento marcado para março de 2020. E aí fechou tudo, nós não pudemos lançar, vamos fazer o lançamento agora. É tentando explicar um pouco mais que situação é essa em que tem um país na África, que é a última colônia da África, que é o título do livro, dominado em 80% do seu território pelo Marrocos, e que construiu um muro de 2.720 quilômetros para dividir da parte 20% do território que é controlado pela Fronte Polisário, que constituiu a República Árabe Sarauí Democrática. Mas isso aí é uma história longa, viu, Negrão? Só um minuto, Hélio. Eu estava tentando aqui incorporar aqui o convite, mas vai ser nos sindicatos bancários? O auditório da CUT, que é no CONIC. Ah, sim, o auditório da CUT no... Atrás do CONIC, naquela sim. parte embaixo, atrás do CONIC. Perfeito, em frente ao Hotel Nacional aí, né? É promovido pela Associação de Solidariedade e pela Autodeterminação do Povo Sarauí, que é uma associação que existe aqui no Brasil e que presta solidariedade ao povo sarauí, que sofre grandes perseguições, prisões, torturas no território dominado pelo Marrocos. Então, perfeito. É amanhã no auditório da CUT. Amanhã, 12 de maio, 19 horas, no auditório da CUT, Venâncio 5, subsolo. Muito bom. E assim a gente termina aqui o nosso bate-papo com o Hélio Dolly de hoje. A gente volta na sexta-feira. Obrigado, Hélio. Obrigado você que nos acompanhou aqui. Se inscreva aí no nosso canal, TV 61, Expresso 61, na TV 247. Ajuda a impulsionar aqui o nosso programa. Até sexta. Um abraço aí, gente. Até lá.